Ok, eu fui pela mesma ordem que eu fui na monitoria, que é a ordem que a professora ela costuma apresentar no ósseo. Eu tô usando o livro porque para mim ele é a fonte mais completa e ele TT sem ato ajuda muito na hora de visualizar. Primeiro a gente vai para o ósseo desmineralizado, é o que está ali só com a parte orgânica do osso. A primeira coisa que sempre é interessante vocês saberem é que na ponta do osso, o que tem mesmo é cartilagem, que no caso é a cartilagem hialina. Depois disso, entrando para o osso, a gente vai ter as 4 zonas. A de repouso, que tem só cartilagem, a serreata, a de hipertrofia e a de calcificação. A de hipertrofia e calcificação são muito parecidas. A maneira que tu diferencia uma da outra é que a calcificação ela não tem o núcleo dela ele já desapareceu totalmente. Se ele não desapareceu totalmente, ainda é área de hipertrofia. E depois disso já começa na primeira área, que vai ser a área que a gente vai chamar de osteoide, porque a gente tem especialmente osso em formação. É ali que realmente vai começar o que a gente chama de osso e tecido ósseo. Hã, a matriz óssea, ela acaba sendo especialmente formada por osteoplasto e osteócito. Deixa eu ver aqui. O osteoplasto, ele é essa célula que ela vai estar sempre na porta e ela vai se cobrindo com matriz, vai gerando matriz e vai entrando para dentro do tecido conforme ela se cobre. Quando ela termina de se cobrir pela matriz que ela acaba fazendo, que inicialmente é orgânica, ela ajuda a induzir a mineralização e conforme isso acontece, ele vira o osteócito, que ele fica preso ali e ele acaba só mantendo a matriz que está na volta dele. Inclusive, uma das boas maneiras de normalmente se identificar o osteócito é justamente pela lacuna que ele tem do lado dele. Depois disso, tem mais uma célula que ela ajuda mais a formar o tecido ósseo, que nesse caso vai ser o osteoclasto, inclusive cuidado para não confundir ele. O osteoclasto, ele fica grudado na matriz óssea e ele vai digerindo parte dela. Então, tipo, é como se ele estivesse ali só comendo a matriz óssea. Hã, o osteoclasto ele tem vários núcleos, isso você deve lembrar de aula, tem que tomar cuidado para não confundir ele com o mecacariócito. Deixa eu procurar aqui a imagem do mecacariócito, que é o que eu mais estou procurando. Não tem aí no livro de histologia. Não tem? Acho que não. Tá. O mecacariócito, ele é outra célula crânio que acaba também tendo no osso, que a função dele é produzir as plaquetas. Ele deixa extensões dele para fora do osso e essas extensões elas vão se partindo e formando as plaquetas, que depois a Daniela vai falar um pouco mais. Hã, o osso primário é isso, a princípio. Tem alguma dúvida ainda sobre essa parte? Alguma coisa que não ficou muito clara? Ah, verdade, eu também tenho periósteo, antes que eu esqueça, que é justamente aquela camada bem fininha que fica do lado do osso, que normalmente é conjuntivo. No caso, sempre é conjuntivo, né? Enfim. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat que eu não vi. Tá. Depois disso, a gente vai ter a técnica de desgaste. A técnica de desgaste, ela tem um pouquinho mais de coisa para lembrar. Ah,
Vai ter nela que vai acabar tendo os sistema de Havertz, que acaba sendo justamente esses círculos cheio de espacinhos fazendo entre eles, que no caso aqui seriam esses pontinhos pretos, e isso são justamente lacunas onde ficava o osteócito. Só que como esse é só a parte mineral do osso, ele não tá mais ali, tem ficar essas lacunas onde antes tinham osteócitos. No canal de Havertz é justamente a parte que fica no centro do sistema, é esse buraco que tem. Deixa eu ver. Tá. Espera aí. Tem outro slide que ajuda um pouquinho mais com essa parte, um outro material, só um segundinho. Pega aqui, monta pra cá. E agora deixa eu mutar isso. Pronto. Esse aqui tá mais separadinho essa parte. Nós vamos ter os sistemas de Havertz, que no caso ele seria todos os círculos, lacunas aqui dentro, canais de Havertz no centro. Muitas vezes vai ter o canal de Volkmann, que ele é justamente essa lacuna que acaba conectando dois canais de Havertz. Tá mesmo no mineralizado, ainda tá para ver uma leve camada de onde seria o periósteo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que seria muito importante. Tá, e depois disso acaba só sendo os dois sistemas circunferencial, que daí tem um interno e externo. Pelo que eu lembro é isso. Inclusive esse material tá aqui, depois vai ficar disponibilizado para vocês, caso vocês queiram ver um pouco mais a fundo. Tá, a princípio é isso. Ok, então. Partindo para o tecido muscular, ao contrário do tecido ósseo, é um tecido bem mais curto e com bem menos detalhe para pegar. Para começar, uma coisa que é muito importante a gente entender desde o início é que as células do tecido muscular podem também ser chamadas de fibras. No tecido muscular, célula e fibra são a mesma coisa, tá? Isso vai ser importante para todo o entendimento dessa parte do conteúdo. Bom, a gente vai ter três tipos de músculo, né? Vai ter o muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Começando pelo estriado esquelético, a informação mais importante sobre ele é que ele é o único que é de controle voluntário. Então ele vai ser encontrado em músculos como bíceps, tríceps, ombro, perna, todos os músculos que a gente controla. A única exceção, quando a gente não controla o músculo esquelético, é em situações de reflexo, quando a gente leva um susto, por exemplo, o nosso corpo, nosso braço, nossa perna vai se movimentar contra a nossa vontade. E o músculo estriado esquelético vai ter uma contração rápida e forte, que é uma coisa que vai ser diferente nos próximos músculos que a gente vai ver. Sobre a identificação do tecido muscular esquelético, as principais características dele são a presença de estriações, que é uma coisa que a gente vai ver no cardíaco também, mas não vamos ver no liso. Ahn, Células periféricas, quer dizer, núcleos periféricos, né? Percebam que o núcleo ele fica bem na borda da fibra. Células multinucleadas, no caso vários núcleos, ó. Só na borda dessa fibra aqui eu já observo pelo menos uns 5 núcleos. E a principal característica que diferencia ele do próximo músculo é que as fibras dele seguem um fluxo. Percebe, ó? A fibra começa aqui e ela segue quase que na mesma direção até o final da sua extensão. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Ó, essa aqui são do site da StoRap. Ó,
Aqui tá misturado, né? Tem um corte transversal e longitudinal. Mas cuidando apenas do longitudinal, percebam, ela começa aqui, segue um fluxo bem bonitinho até o final. Tem nenhum tipo de bifurcação, ramificação, nada muito poluído, sabe? Aqui mesma coisa, ó. Começa aqui, segue um fluxo, depois já é outra fibra. As fibras não são quebradas, não são ramificadas, são bem organizadas. Aqui mesma coisa. Ok. E o tecido muscular estriado esquelético, ele vai ter três camadas protegendo as suas células. Protegendo cada fibra muscular, a gente vai ter o endomínio. Lembrando que essas três camadas são camadas de tecido conjuntivo, ok? Ó, cada um desses círculos aqui que a gente está vendo é uma única célula de músculo, e ao redor dela, essa linha vermelha aqui, não muito visível, é o endomínio. Revestindo agora um conjunto de fibras, a gente vai ter o perimídio. Ele é o mais intermediário dos três. Percebe que aqui a gente vai ter duas células que estão agrupadas. Duas, três, não sei exatamente diferenciar. Mas o perimídio vai proteger um conjunto de fibras, enquanto que o endomídio é apenas uma. Já o epimídio, ele é a camada mais grosseira das três, porque ele protege um músculo inteiro, né? Ele vai ser o mais externo de todos e vai proteger toda a extensão do músculo. Por isso que ele é bem grosseiro e parece quase que uma camada inteira. Eu tenho mais imagens para representar ele. Nesse vídeo aqui tem outra imagem legal sobre perimídio e endomídio. Não, é esse aqui. Ó, nessa imagem aqui, o epimídio não vai aparecer nessa imagem, mas se deduz que ele está revestindo tudo, tá? Ele é a última das últimas camadas. Cada uma dessas bolinhas que a gente está vendo aqui é uma célula muscular. Logo, esse conjunto aqui, que reveste todas elas, é o perimídio. Enquanto que mais internamente, ó, acabou de dar zoom, vou fechar isso aqui, revestindo cada uma das células, vamos ter o endomídio. A gente percebe que isso aqui é um músculo estriado esquelético, né? Porque ele tem núcleos na periferia e mais de um núcleo, né? Essa é a forma de identificar o músculo esquelético no corte transversal. Falando em corte transversal, vamos falar um pouco mais dele aqui. O corte transversal do músculo esquelético vai ser perfeito para a gente analisar os núcleos, tá? A gente consegue ver perfeitamente a célula com o núcleo jogado lá para o canto e mais de um núcleo nas periferias. Tanto na ilustração quanto na imagem real a gente observa isso. Ok. Deixa eu ver se já dá para avançar para músculo cardíaco. Eu acho que sim. Ok. O músculo cardíaco, ele vai ser o músculo exclusivo do coração. Ele não é encontrado em mais nenhum outro órgão, nenhuma outra parte do corpo. Ele é exclusivo do nosso coração. A contração dele, ela é rítmica. O que que significa? Significa que ao contrário, por exemplo, quando eu vou contrair o braço, não é como se, a cada 2 segundos o braço contrai. Não, o braço contrai no tempo em que eu quero. O coração não. Ele vai sempre se contrair em um ritmo, que vai depender da nossa frequência cardíaca. É uma contração também involuntária e é uma contração bem forte também. Falando da morfologia do tecido cardíaco, uma coisa que confunde bastante o pessoal é em relação aos discos intercalares e como que faz para diferenciar ele das estriações. Deixa eu dar zoom nessa imagem aqui. Porque o tecido cardíaco ele também é estriado, assim como o esquelético. Aqui a gente consegue ver as fibras. Não é uma coisa muito fácil de se observar. Tem que forçar um pouco o olho para ver. Mas uma característica que somente o tecido cardíaco tem vai ser essa linha bem grossa que está passando no meu mouse aqui, que vai ser o que vai ser responsável por garantir essa característica rítmica às contrações do coração. A forma de diferenciar é a seguinte: geralmente as estrias vão aparecer em grupos. Aqui a gente vê uma linha com várias estrias, aqui também, aqui também. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui, enfim.
A gente pode observar que essas estrias, elas não têm diferenças uma das outras. Não mudam em tamanho, não mudam em cor, não mudam em formato, não mudam em nada. Logo, como é que eu faria para diferenciar se tivesse um disco intercalar aqui dentro, aqui no meio? Não daria, né? Seria impossível. Por isso que isso não vai acontecer. O disco intercalar, geralmente, tá? Isso não é uma regra, mas é muito mais comum que ele apareça isolado, que ele esteja sozinho no meio da fibra. Percebam que aqui nesses discos, quando eu olho para as extremidades, ao lado do disco, eu não observo estrias. É uma coisa um pouco rara de acontecer, mas que pode acontecer. Deixa eu ver se eu acho um exemplo disso. Tá, nessa imagem eu acho que não vai ter. Mas se acontecer, por exemplo, de ter, sei lá, um disco intercalar aqui embaixo desse grupo de estrias, não seria difícil diferenciar, porque a gente iria diferenciar pelo tamanho. Percebam o quão grosseiro é o disco intercalar comparado com as estrias. Ele é bem mais forte, bem mais visível, sabe? Deixa eu ver se eu acho em alguma imagem que represente isso. Ó, essa imagem aqui, o disco ele já não aparece tão longe das estrias. Mas olha o destaque que ele ganha. No meio dessas várias fibras, tem uma fibra. Tem. Eu tô falando fibra, gente, é estria, desculpa. Não é a mesma coisa. No meio desse tanto de estria, a gente vai ter uma que se destaca bem mais, que é mais corada e maior. Esse é o disco intercalar. Se a professora colocar isso aqui na prova, olhem ao arredor. Vejam se tem muita estria ao redor. Se não tiver, obviamente vai ser um disco intercalar. Se tiver, porque pode ter, apesar da chance ter baixa, comparem. Uhum. Uma coisa que vai diferenciar, além da presença do disco intercalar, uma coisa que vai diferenciar o músculo cardíaco do músculo esquelético, é que lembra que eu falei que o músculo esquelético ele segue um fluxo, que as fibras não se diferenciam, que seguem um ramo bem bonito? Então, aqui a gente já vai começar a observar ramificações dentre as fibras. Analisando primeiro as ilustrações, para ser um pouco mais fácil, ó, percebe? A fibra começa vindo, ela se divide no meio e forma duas fibras diferentes. Aqui numa imagem mais lateralizada a gente vê a mesma coisa, ó, a fibra se ramificando. Na ilustração, ó, quer dizer, na imagem real, a fibra vem vindo, segue um caminho e se abre em outro caminho. Então, vamos ver se a gente acha mais imagens disso. Nessa aqui, ó, a fibra está vindo por aqui, sobe uma parte, desce outra parte. Aqui no site a gente vai ter uma imagem só de cardíaco. Complicado. Ok. Partindo então para o músculo liso, que na minha opinião é o mais fácil. Bom, o músculo liso, como o nome sugere, ele vai ser o único que não vai ter estriações na sua estrutura. Ele vai ser de contração involuntária, assim como o cardíaco, mas o diferencial dele, o músculo liso, ele não vai ter estriações, ele vai ser de controle voluntário. E lembram que eu comentei que o músculo cardíaco e esquelético tem uma contração forte e rápida? Então, no liso vai ser o contrário. Ele vai ter uma contração lenta e fraca. Por quê? Porque ele se encontra em órgãos frágeis. Ele se encontra no intestino, no estômago, no útero, órgãos que, se passarem por uma contração muito poderosa, podem ser danificados. Então a contração dele vai ser bem mais sutil. Bom, sobre a sua morfologia, deixa eu botar no site aqui. Pô, pior que eu acho que o site não vai ter imagens boas. Deixa eu ver no livro primeiro. Tá. Nessa imagem aqui, a gente não vai observar aquelas linhas, aquelas estrias transversais percorrendo o músculo. Ele realmente vai ser liso. As células dele, o núcleo, vão ter sempre esse formato de charuto, chamado de formato fusiforme, que é quando a célula vai se afunilando conforme se aproxima das extremidades. Ele também vai seguir quase que um fluxo, não tão bonito quanto o do músculo esquelético, mas também não vai chegar nem perto de ser tão bifurcado quanto o cardíaco. Hum. Ah, eu acho que eu não comentei isso no cardíaco, mas o único músculo que é multinucleado e com células periféricas é o esquelético. Tanto o cardíaco quanto o liso vão ter apenas um núcleo,
Na verdade, o cardíaco pode ter até 2, mas não vai ter mais do que isso. E os dois vão ter, quer dizer, tanto o liso quanto o cardíaco vão ter o seu núcleo no centro da célula. Eu estava falando sobre a localização dos núcleos do músculo liso, né? Bom. Tá, a imagem aqui é liso? É, tá. Nessa outra imagem aqui de músculo liso, a gente vê novamente que ele não vai ter aquelas estriações no meio. O núcleo dele é bem grande, sempre nesse formato fusiforme, começando um pouco mais grosso no meio e se afunilando nas extremidades. Eu acho que eu não tenho mais muito o que destacar sobre músculo. Deixa eu ver no vídeo daqui se tem alguma imagem que é legal conversar sobre. Aqui o músculo cardíaco, ó. Aqui a gente observando o disco intercalar atrás de um grupinho de estrias. A gente percebe que ele é bem maior que as estrias, né? Músculo liso, né? Não tem estrias. Endomínio revestindo cada célula. Aqui uma imagem bem legal de músculo esquelético no corte transversal, né? A gente percebe sempre o núcleo bem na periferia e mais de um núcleo. É a característica principal do músculo esquelético. Aqui um corte longitudinal, que a principal característica é o fluxo bem organizado das fibras. Sem bifurcações, sem nada. Aqui a gente vê também, apesar da imagem não estar tão nítida, a gente vê um bom fluxo de fibras. Tá, então para finalizar, eu vou mostrar aqui uma imagem que mostra os três de uma vez só. São ilustrações, infelizmente, mas acho que já é o suficiente para um entendimento. A gente vê aqui no músculo esquelético, no corte transversal vai ser mais fácil, o núcleo bem lá na periferia, enquanto que no liso e no cardíaco o núcleo é bem no meio, quer dizer, sim, o núcleo é bem no meio da célula. A gente vê que no músculo liso da célula tem esse formato fusiforme de ter fino nas extremidades e ficando maior no meio. Aqui a diferença de contração, ó. Tanto o coração quanto os músculos esqueléticos vão ter uma contração forte e rápida. E no cardíaco ela é involuntária, no esquelético é voluntária. Já no liso ela se enfraquece para não danificar os órgãos. Certo. Alguém tem alguma pergunta sobre músculo? Gustavo, onde é que encontra esses vídeos que tu passou aí? Todos eles estão no site da StoRap. Eu não sei se eles estão disponíveis no Drive, mas se não tiver, eu coloco o link ainda hoje lá. Tem tudo na plataforma ali, na Sim. histologia. Tem ali avisos, materiais, e aí tem a parte dos livros e tem a parte do site. Perfeito. Tá, obrigada. Bem, agora a gente vai ver um pouquinho de nervoso. O nervoso normalmente ele tem duas separações. A gente vai acabar vendo um pouco sobre o corte de medula espinhal, depois ser cerebelo, depois ser sistema nervoso periférico. Não é cerebelo, é o cortex cerebelar, quase a mesma coisa. Enfim, o mais fácil deles acaba sendo a medula espinhal, assim como esse desenho mostra, e já passa quase que 90% dessa parte, ela é separada em duas camadas, a substância branca e a substância cinza. A substância branca é a substância que fica mais do lado de fora, e ela é formada especialmente por axônios, e esse axônio, tu consegue ver uma lacuna na volta dele, que é onde ficaria a painha de mielina. Ele acaba sendo também bem fácil de identificar por causa disso, e tem muitas outras coisas no meio. Só que não tem como diferenciar direito as células da glia. Então, normalmente uma das poucas coisas que tu consegue diferenciar ali acaba sendo os axônios mesmos.
E agora já na substância cinzenta, que é a substância central, é onde vai ficar mais os corpos neuronais. Então, nela, volta e meia tu consegue ver o que era para ser parte de um neurônio. Muitas vezes vai acabar vendo só tipo a parte de baixo, sem conseguir ver o núcleo e o nucleolo dele. E a nucleoide dele. Núcleo e nucleoide. E a princípio é isso sobre a medula espinhal. Inclusive. Não, é isso mesmo. É, nucleolo. É o núcleo nucleolo. Tá. Depois disso a gente vai ter os astrócitos, inclusive quase pulei eles. Isso daqui se tem muita dificuldade, que tem os astrócitos protoplasmáticos e o fibroso. A princípio, eles parecem muito parecidos um com o outro, mas se tu colocar eles lado a lado, o fibroso ele tem fibras tipo 2, 3 vezes maiores do que o protoplasmático. E o protoplasmático ele tem as fibras bem mais largas, cheinhas, enquanto os fibrosos são finos. Então eles são quase que dois opostos. O fibroso ele vai ter as fibras dele longas e finas e o protoplasmático vai ter elas curtas e grossas. Agora indo pro Cortex, qualquer dúvida me avisem, que eu não tô olhando o chat. Ou se quiserem depois mandar por mensagem, qualquer coisa assim, eu acabo até respondendo e elaborando mais. Depois, no Cortex cerebral, a gente ainda vai ter a substância branca e a substância cinza. Só que agora a substância cinzenta, ela vai ter 3 camadas. A camada molecular, a camada das células de Purkinje e a granulose. A molecular, ela é a mais fácil de acabar identificando. Esse corte aqui não está muito bonito. E se vocês olharem nele, aqui ó, na camada das células de Purkinje, vocês vão ver várias células grandes lado a lado. A capa também sendo extremamente clara. E depois disso, a granulosa, a capa quase sendo autoexplicativo, porque o tanto que eu tô vendo essas pintinhas pretas, que seriam os glânulos, a capa realmente ficando bem evidente essa parte. E daí depois, dentro delas, a gente vai ter finalmente a substância branca. Que vai, no final das contas, acabar sendo mais ou menos a mesma coisa de antes. Vai ser onde vai ter mais as células da glia, axônios, coisas do tipo. Tá, isso daqui, isso daqui é um tecinho de um neurônio. No geral, os neurônios, eles vão acabar tendo o núcleo deles, como tá para ver essa bolinha aqui, e no meio tem o nucleolo. Tem que tomar cuidado para não confundir os dois. Nauan, É. o pessoal pediu no chat pra mostrar de novo as meninges. Tá, deixa eu ver. Mas pelo que eu lembro, eu vou ver se o livro tem. Se ele não tem, eu consigo aqui em 2 minutinhos para mostrar as meninges. Não, eu acho que o livro não tem. Eu espero que eu tava usando ele por ser mais completo, né? Deixa eu ver, não. Agora daqui a Eu vou pouco ver vai se eu ter. acho no Isto aqui ou na Voz e te envio o link. Tá, eu ia falar que eu acho que eu tenho foto, qualquer coisa. Mas se tu quiser montar aí, depois da tua apresentação eu mostro isso já bonitinho. Uma última coisa também que ela é interessante, especialmente no caso
corte de medula espinhal acaba sendo as células epitemais, que são justamente esse corte que tem aqui no meio. Elas parecem muito o tecido epitelial, porque elas também são células justapostas. Só que nelas não se tem a camada basal, que é aquela camada quase invisível que costuma ficar embaixo dela. O que acaba sendo a maior diferenciação e as células epitemais, elas acabam tendo mais no nervoso mesmo. Depois disso, a gente já vai pro periférico. No periférico, ele acaba ficando um pouco mais difícil, porque muitas vezes dá para confundir um pouco. Então eu recomendo depois dar uma revisada. Eu consegui umas fotos ali, inclusive eu agradeço muito as garotas que me mandaram, que mostram bem melhor isso. No sistema o sistema nervoso periférico, ele acaba encobrindo boa parte do resto do corpo, então muitas vezes tu consegue achar ele no meio dos músculos, no em lâmina de intestino, tu consegue achar bastante dele, e uma das principais estruturas que vão acabar aparecendo, acaba sendo justamente os gânglios neuronais, que tem no caso seria essa estrutura tá aqui. Tem alguns que eles realmente vão ser tipo esses gânglios crantões. Mas especialmente em músculo, tu consegue também achar esses daqui que já são bem menores. Sempre lembrando que quando vocês forem ver um neurônio, tem que tomar cuidado, porque aqui, no caso, isso daqui é o núcleo. Em muitos casos, normalmente, isso daqui pareceria o citoplasma, mas não, isso daqui é o núcleo, e essa bolinha preta aqui é o nucleolo. Ah, tá. A princípio é isso. Eu vou procurar uma imagem das meninas para mostrar e daí eu já dou uma explicadinha nelas agora enquanto a Tânia faz a apresentação dela. Tá. Então vamos para o tecido sanguíneo. Vou ser bem breve. Eu peguei ali, então, a introdução do que seria o tecido sanguíneo, né? Um tecido conjuntivo líquido que tem presença de células e mais os líquidos extracelulares. Então, a função dele é suprir nutrientes, transportar produtos de degradação, transporte de hormônios, manutenção da homeostasia, transporte de agentes morais celulares do sistema imune. E também, né, que é um dos principais, transportar o oxigênio. Então, um plasma a gente vai encontrar a albumina, que a albumina é uma proteína, né, produzida pelo fígado. Depois tem a globulina, que está responsável também pelo sistema, na questão do sistema imune, né, que tem as imunoglobulinas, se não me engano, que é dos linfócitos B. Mas isso aqui só para agregar mesmo, porque eu acho que a prof não vai ser tão específico assim. E as globulinas não imunes. Também tem o fibrogênio, que é responsável pelo coagulação sanguínea. Então, as hemácias, como vocês viram lá a prof mostrou para vocês, digamos que ela é difícil, é mais fácil de ser vista, né? Que elas são bem grandes, elas não têm núcleos e elas são responsáveis por transportar o oxigênio. Depois vamos os leucócitos, né? Que são as células de defesa do nosso organismo, que aí eu acho que pode questão de ter dúvida, porque tem uns que são parecidos. Então, esses leucócitos, eles são divididos como os granulócitos, que tem grânulos, né, no citoplasma deles, e os agranulócitos, que no caso, que não tem grânulo no citoplasma. Eu vou começar pelo neutrofilo. O neutrofilo, ele pode apresentar 2 até 5 lóbulos. Aqui eu peguei uma imagem de um. Vocês podem ver que não dá para ver bem aqui na imagem, por causa da questão da qualidade. Mas ele tem grânulos, né, no citoplasma dele. E ele tem vários núcleos, ó. Então ele pode ter 2 a
a 5 núcleos. Agora tem o eosinófilo. O eosinófilo, uma questão que a prof até falou, deu uma dica, tipo, eosinófilo. Você lembra daquela técnica de pigmentação que é eosina e hematoxilina? Então, a eosina, ó, corou ali o citoplasma do eosinófilo com uma questão vermelhada. É o que dá para diferenciar. É que, tipo, muitas pessoas confundem, né? Por causa que essas células de defesas, elas são parecidas na questão de divisão do núcleo, né? Mas aí, se a questão de ficar com dúvida, viu que o citoplasma tá com grânulo, mas ainda tá questão de dúvida, presta atenção na cor, na correlação, como é corado o citoplasma. Se ele tem uma cor mais clarinha, já sabe que não é o eosinófilo, né? Porque o eosinófilo ou vai ficar vermelho, avermelhado, alaranjado, mas vai ficar uma coloração diferente dos demais. Então, agora eu vou pro basofílico. O basofílico, ele tem o citoplasma dele totalmente preenchido por grânulos, tá? O núcleo dele é irregular, tem um formato meio que de S, assim, e o citoplasma dele é totalmente preenchido por grânulos. Aí o linfócito, que esses aqui são os agranulócitos, tá? E o citoplasma deles são, digamos, lisos, não tem os grânulos. Então o linfócito é totalmente preenchido. Ele não tem, o citoplasma dele não é quase visto como nos outros. Então isso aí já dá pra ver, tipo, o citoplasma totalmente preenchido, você já sabe que é o linfócito. Agora vamos ali pro monócito, que é uma das maiores células sanguíneas. Então tem o formato de um rim, o formato de um grão de café, não sei como você preferir. Então o citoplasma dele já é mais visto. E aí depois esse daí é que se diferencia em macrófago. Vocês se lembram quando vocês viram as células lá no outro macrófago, aquele que fagocita, né, as outras substâncias que não devem estar no nosso organismo. Então eles são provindo desse monócito. Aí, então, aqui eu coloquei para vocês, caso a professora coloque, né, como já tinha comentado no primeiro dia, quer dizer, no primeiro dia nada, tinha comentado agora, a questão para não confundir, sabe? Aqui, então, é o neutrofilo. O neutrofilo pode ter de 2 a 5 núcleos. Então, pode ver que é bastante núcleo, e o que diferencia bastante mesmo do eosinófilo é a questão do citoplasma, né? O citoplasma dele é bem mais corado, um vermelho ou outra cor. Alguma dúvida? E faltou as plaquetas, que eu tenho que comentar para vocês também. Pera aí. Então, as plaquetas são fragmentos dos citoplasmas das células megacariotas. O Naô acho que eu vou comentar para não confundir. Eu acho que é o osteoclastos com megacariócitos. Aí aqui também eu tenho. Deixa eu pegar aqui para vocês que eu vou mostrar. As plaquetas, elas estão tudo assim, distribuídas no meio dos leucócitos e no meio das hemácias. Ó, aqui uma imagem lá do Atlas. Aqui seria um desenho ilustrativo, tá? Aqui no caso são as hemácias, em rosado, e os maiorzinhos são os leucócitos. E os bem pequenininhos, tipo uns fragmentos, bem roxinhos, são as plaquetas. Caso a prof mostre para vocês lá, perguntando, identifique. Denomine o nome da estrutura. Aí vocês sabem que, tipo assim, esses aí que não tem como identificar muito são as plaquetas, ó. Elas também. Isso aqui seria uma imagem histológica. Um roxinho, assim, bem fraquinho, são os fragmentos do megacariócito. Eu vou ver se eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês do megacariócito, que é uma célula bem grande. Para não confundir com o osteoclasto, que na outra eu vou comentar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse daqui é um osteoclasto.
bem grandão. Eu não sei se eu tenho aqui, que eu fiz isso aqui por Nauan, não sei se tem um osteoclasto, mas eu vou enviar a imagem para vocês ali no grupo nosso, então. Da imagem do osteoclasto, do megacariócito, para não confundirem, que a prof até comentou na aula, não confundam. Então, eu não sei se ela pode cobrar de vocês isso, porque ela frisou, né? Não confunda o megacariócito com o osteoclasto. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu estou esperando a Nauan voltar aí, mas quanto isso eu vou enviar ali para vocês verem a diferença. Tá, eu tava procurando aqui e eu acabei realmente não conseguindo achar nenhuma imagem que mostre claramente as 3 meninges. Eu vou É, dar uma as procurada. meninges, assim, pessoal, olha, são 3 meninges, né? Que é a dura mater, a aracnoide, se eu não me engano, e a pia mater. Então, tipo, são umas camadas muito fininhas. Mas aí vocês colocam. A dica que eu posso dar pra vocês é que eu realmente não tirei foto que tava com pouca bateria. Não sei, eu vou pedir pros colegas de vocês, ver se alguém tirou foto pra mandar ali pra poder ajudar. Mas, tipo assim, a dura mater é uma camada mais de fora, assim, então ela é bem fininha, é como se fosse um revestimento do osso, sabe? Mas é no caso no sistema nervoso. É bem fininho e logo embaixo já tem, desgrudando dela, assim, dá pra ver a aracnoide e grudada no caso, no órgão tá a pia mater. Mas são uma camada, tipo, bem fininha. Mas seria bom, tipo assim, a Lucilama que não foi, não tem nem no livro do Atlas ali pra ela conseguir acompanhar. Mas aí eu vou ver com um dos colegas, as gurias normalmente sempre tiro foto, aí eu peço e elas enviam ali pra a foto e o Nauan pode depois passar um resumo, alguma coisa ali, pra conseguir identificar melhor. Ah, tá, só mostrando aqui a melhor foto que eu consegui já pra mostrar direito de 3 coisas que eu deixei passar. Primeiramente, espera aí, deixa eu ver qual deles é, tá. Aqui tem uma imagem das É, meninges. essa daí Essa tá bom? daqui, mais de fora, ela é a dura mater, e essa aqui que fica mais solta aqui no meio, ela é a aracnoide. A pia mater, ela é extremamente fina, e o lugar que tu mais consegue ver ela são nessas, abre aspas, entradas que tem no cérebro, quando tu consegue ver, tipo, como se fosse um espinho se formando para dentro, o tecido que fica ali no meio, fora das substâncias, é justamente a pia mater. Só que ela realmente acaba sendo um tecido muito, muito fininho. É... Tá. Depois disso, também tem os nervos. Aqui. Tem como conseguir achar Nauan, nervos fora do central, que no caso seria no sistema nervoso periférico, a gente também vai conseguir achar nervos. Os nervos, eles têm 3 camadas que acabam sendo bem fácil da gente lembrar. A gente tem a camada mais de fora, que tem no caso vai ser o epineuro. Lembrem, epiderme, a pele, o lado de fora, e daí a gente tem o epineuro, que é a camada de fora. A gente tem o perineuro, que é a camada que está mais por dentro, mas mais na periferia do nervo. A gente vai ter o entoneuro, que tá aí é a parte que vai estar entre os axônios, porque os nervos eles são compostos especialmente de células da glia, então eles vão ter muito axônio. Aqui tá para ver vários deles. E o que era para ser apanhado de mielina na volta. E por último, os axônios que acabam sendo as fibras nervosas. Acaba sendo bem fácil lembrar dos 3. Só lembrar um pouco das matérias anteriores, de como funciona a nomenclatura,
que fica bem tranquilo. E eu também tinha imagem de um desses. Espera aí. Aqui. Tinha um plexo nervoso, que no caso é uma dessas partes menores que se encontram. Aqui tá para ver o neurônio, aqui é o núcleo, o nucleolo aqui, que inclusive estava meio coisa. Aqui outro núcleo. E esses daqui, eles realmente são isso, eles são bem pequenos e tu consegue, às vezes, achar uns maiores, mas tem vários pequenos a uma certa distância um do outro, quando tu vai vendo a lâmina. Então a professora ela pode acabar mostrando, ela mostra, ela procura de outro, vai mostrando e assim vai indo. Inclusive, já aproveitando, peraí. A Carol tinha mencionado, e então já vou aproveitar aqui para ressaltar. Existem dois tipos de crescimento ósseo, que no caso era o que ela estava se referindo. A gente vai ter o que ele acaba crescendo por comprimento, que inclusive deixa eu mostrar aqui o livro, né? Espera aí. Esse aqui, que vai ser a ossificação endocondrial, que é justamente essa daqui que tem as camadas, que começa lá na camada hialina e daí vai se ossificando. E a gente também tem a endocondrial, que é quando ele acaba crescendo já da própria medula que ainda tem nele. Que daí acaba realmente sendo essa formação que tu consegue achar, tipo, mesmo na parte que era para ser dura do osso. Como aqui, por exemplo, esses tecido osteogêmico aqui seria o que a gente também costuma chamar de medula, que vai acabar gerando mais um pouco de osso ali no meio, onde já está bem ossificado, e assim vai indo. Alguma dúvida? Verdade. Também já... Não. Deixa pra lá. Mais alguma dúvida? Tá. Então, a princípio é isso. Qualquer dúvida me mandem, qualquer coisa. Eu costumo passar a matéria mais por cima, porque para mim, se alguém me explicar toda a matéria e qual professor antes da prova, eu vou para a prova pior do que eu iria sem explicação da pessoa. Então, eu costumo mais passar por cima. Mas qualquer coisa que queira que eu explique mais, vá mais fundo, até arranje outras imagens, pode me avisar que eu acabo fazendo isso. Se cuidem, Naval, até uma próxima.